O Celso, presbítero Celso, com as palmas bem alegres, palmas para Jesus, o Nazareno. As palmas são para Jesus, o Nazareno. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Glória a Jesus. Estamos alegres pela oportunidade. O Senhor nos concede estarmos em Sua presença nesta noite para glorificarmos e exaltarmos o Seu santo nome. Quantos vieram adorar a Deus aqui hoje? Glória a Jesus. Viemos adorá-lo porque Ele é Deus. Aprendemos isso domingo. Glória a Jesus. Sem mais delongas, abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5 e o verso de número 4. Glória a Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, verso de número 4. Glória a Jesus. É o primeiro livro ou a primeira carta do Novo Testamento. Verso de número 4, lerei uma vez, depois eu peço que os irmãos, por gentileza, repitam o mesmo verso de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No 3, a igreja repita o verso 4. 1, 2, 3. Bem-aventurados os que choram, porque se tem uma coisa que se busca aí fora, é alegria. O mundo, ele tem uma série de opções para se buscar a alegria. Se você quiser escolher um caminho diferente do caminho proposto por Jesus Cristo, você terá N opções: festas, baladas, bebidas, drogas, dinheiro em excesso. Então, qual é a última coisa que se buscará viver? Ou qual é a última coisa que o mundo vai propor para que você execute em sua vida? É o choro. Ninguém quer viver chorando. É a última coisa que nós pensaremos enquanto pela busca da alegria é no choro. Mas quando começamos a ler o Sermão do Monte, no capítulo 5, eu encontro o verso 4, onde Jesus está dizendo: bem-aventurado os que choram. Parece um paradoxo. Felizes são os que choram. E termina a sentença: porque serão consolados. Se nós olharmos essa primeira parte do Sermão do Monte, nós entenderemos que Jesus está falando sobre qualidade espiritual. Se nós começarmos a analisar a partir do verso 1, nós entenderemos que Jesus está falando sobre uma condição espiritual. Então ele começa dizendo: bem-aventurado os pobres de espíritos.
porque deles é o reino do céu. Depois ele fala: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, o que eu aprendo nessa primeira parte do Sermão do Monte, que Jesus está falando sobre virtude espiritual, sobre qualidade espiritual que deve existir naquele que busca e que professa a Deus. Então, estamos falando de condição espiritual, e não só a condição, mas uma atitude espiritual que precisa ser desenvolvida por aqueles que seguem a Jesus Cristo. Mas o mundo te propõe felicidade, alegria, a qualquer preço, alegria. Mas quando nós olhamos para a nossa carreira enquanto servo de Deus, Jesus está dizendo o oposto. Bem-aventurado os que choram. Temos um paradoxo aqui. Lá fora, alegria, mas aqui, os que choram são felizes e são bem-aventurados. Aleluia. E aí você se pergunta: mas como é isso então? Primeiro, eu começo a entender no verso ao qual lemos: bem-aventurados que choram. Que Jesus não está falando de tristezas ocasionadas pelas contradições da vida. Nós vivemos, essa semana, uma catástrofe em Guaianazes. Carros alagados, as nossas casas e os nossos carros foram alagados. Perdemos uma série de coisas, teve pessoas que perderam a casa inteira. Então o que vai acontecer com você? Vai ficar alegre? Lógico que não. Ficaremos tristes. A tristeza ocasionada pelas contradições da vida nos trarão tristezas, e nós choraremos, porque lutamos por conquistar aquilo, batalhamos, de repente vem uma enchente e destrói tudo, e você diz: tenho que começar de novo. A tristeza vem, a lágrima rola em nossos olhos. Jesus não está falando disso. Ele não está dizendo que você é feliz porque a enchente veio e destruiu a sua casa. Não, Jesus não está dizendo isso. Para responder a essa situação, o salmista escreve no Salmo 46: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento de angústia. Aleluia. Não, ele não está dizendo que você não deve ficar triste porque perdeu o seu emprego. Ele não está dizendo que sobre a tristeza que vem devido a alguma enfermidade. Não, Jesus não está dizendo isso. Não é esse choro que ele está falando. Não é o choro que o mundo, não é a alegria que o mundo propõe, e nem o choro que vem das tristezas da vida. Não, Jesus está falando de outro tipo de lágrima que deve ser desenvolvido na vida daquele que serve a Deus. O que é que precisa ser desenvolvido em nós enquanto servos de Deus? A condição espiritual e a atitude espiritual de chorar. É estranho nós analisarmos esse versículo, porque vai na contramão do que nós queremos. Mas hoje, irmão, Deus me trouxe aqui e Ele te trouxe aqui também, para nós entendermos que para Ele, bem-aventurados são os que choram, Glória a Deus. porque serão consolados. Aleluia, Jesus. Eu, observando esses textos, eu percebo que o choro que Jesus está dizendo aqui se refere primeiro ao reconhecimento de quem você é.
que Jesus está dizendo aqui. É o choro que vai na contramão de quem Deus é e o que Ele espera de nós. Qual é o choro que deve existir em nós? Como Paulo escreveu aos Romanos capítulo 7, é o choro do auto-reconhecimento. É o pesar por enxergar em seu corpo uma série de fraquezas e defeitos que te afastam do lugar onde Deus quer que você esteja. Aleluia. Primeiro eu tenho que reconhecer quem eu sou diante dele e chorar por não estar na posição que ele quer que eu esteja. Paulo fala aos Romanos capítulo 7 dizendo: o bem que eu quero fazer, este não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este faço. Oh, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do estado de perdição, da inclinação para as coisas deste mundo? Oh Deus, quem vai me tirar? Quem vai me livrar dessa condição espiritual pecaminosa? Essa natureza que me chama para as coisas deste mundo. E Jesus está dizendo para nós hoje: você precisa lamentar em primeiro lugar pelo seu estado diante dele. Aleluia. Porque nós não podemos continuar vivendo de aparência. É por isso que ele está dizendo: bem-aventurados que choram, os que reconhecem, os que entendem que são pecadores, os que entendem que são inclinados para o mal, mas não estão conformados com isso. Por isso as lágrimas. Porque você não está feliz na posição que está. Você não está contente por estar errando, não. Você está reconhecendo fraquezas em você. Você está vendo que a todo momento o mal que você não quer fazer, você faz. Você está sendo iluminado pelo Espírito Santo para entender quem você é. E aí você chora diante dele. Glória a Deus. Quem você é na presença dele. E o que Deus nos convida nessa noite é olharmos para nós mesmos e chorarmos. Por tristeza não, por ver em nós homens pecadores inclinados para o mal, mas que o Espírito Santo está iluminando. Ó, você está falhando aqui, e você não está contente? Não, tudo bem, para mim está bem assim, todo mundo faz, eu faço. Não, dentro do seu coração começa a existir uma angústia, como existiu no coração do apóstolo Paulo, que ele diz: Senhor, me livra desse corpo. Quem me livrará dessa situação? É a insatisfação pelo que você é e na situação que você está. Qual é a lágrima que Jesus está dizendo aqui em primeiro lugar? Pelo que nós somos, o reconhecimento da nossa decadência espiritual diante dele. Ele não está falando da tristeza natural, não. Ele está dizendo como uma virtude. Opa! Bem-aventurados, felizes, prósperos, os que choram. Deus não está abordando esses versículos como se fosse uma coisa negativa. Não, ele está dizendo: abençoado é aquele que chora, porque ele será consolado. Que choro é esse? Reconhecimento de si próprio. O quanto, irmãos, nós nos afastamos do lugar onde Deus quer que nós estejamos. E a igreja vai caminhando, e nós vamos levando, e não existe choro. Muitas vezes estamos rindo, muitas vezes as coisas erradas estão acontecendo na nossa vida, nós estamos sorrindo. Mas hoje, irmão, Deus nos convidou para chorarmos em sua presença. Não pela tristeza que você tem passado, pelos desafios da vida, não, mas pelo seu estado pecaminoso diante de Deus. E chorar é uma virtude que deve existir em nós, porque ele disse que nós somos bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Glória a Deus.
bom sorrir, sim, faz parte da nossa vida. Mas este é o choro diferenciado. Esse é o choro que vem como virtude de Deus, como qualidade espiritual. Bem-aventurados os limpos de coração, tudo virtude. Eu não sei se você atentou para isso na sua leitura. São virtudes espirituais, qualidades que Deus quer que existam em nós. Porque senão a vida passa, as coisas vão se naturalizando, mas Ele está dizendo, não é para naturalizar aquilo que está errado, é para chorar. O choro como reconhecimento de nossa natureza diante dele. Deve existir também um segundo aspecto do choro, que é a condição pecaminosa alheia. Eu não posso contentar-me com a condição em que o mundo vai. Eu não posso estar tranquilo quando o mundo está indo de mal a pior, quando as pessoas estão a cada dia se distanciando dele. Não, Jesus está nos convidando a chorar pela situação alheia. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo de número 6, que vai trazer para nós a ideia oposta. Verso de número 24. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Verso de número 25. Ai de vós, o que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Eu tenho dois versículos que se contrapõem. Jesus está dizendo no capítulo 5, verso 4, bem-aventurados que choram. Mas em Lucas ele está dizendo, ai de vós os que rides, ai de vós que estão sorrindo, porque vocês haverão de lamentar e chorar. Ele está falando de quem? Daquele que está vivendo o riso do pecado, o riso de uma vida diferenciada, um riso de uma vida sem compromisso com Ele. É por isso que ele fala para nós no capítulo 5, precisa existir em você o choro pelo seu próprio pecado e o choro pela desgraça alheia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, a partir do verso 41, para ficar claro a condição de chorar pelo pecado alheio. Foi anunciado que Jesus estava indo para Jerusalém, e houve uma grande preparação para receber Jesus. Que ele chega em Jerusalém montado no jumentinho, e folhas de oliveira, de figueira, oliveira, não me lembro exato, são colocadas no caminho. E quando Jesus estava se aproximando de Jerusalém, uma grande festa começa a acontecer. Glória, bendito ao que vem em nome do Senhor. Uma série de gritos exaltando o Messias que estava chegando em Jerusalém. Mas eu vejo Jesus olhando para Jerusalém, e a resposta que ele deu, a série de aplausos e alegria, irmão, qual foi a resposta que ele deu? Ele disse, ai de vós, Jerusalém, ai de vós, Jerusalém, cujos olhos não foram abertos para enxergar o tempo da sua visitação. Jesus começa a chorar, e ele chora porque ele via em Jerusalém o não reconhecimento do tempo da sua visitação. E ele diz, ai de vocês que chorarão lá na frente,
angústia, porque serão entrincheirados, serão cercados. Tudo isso porque vocês não reconheceram a oportunidade da sua visitação. Jesus chora pelos pecados alheios. Jesus chora por ver pessoas tendo a oportunidade, o acesso à salvação e virando as costas para ela. O que é que Deus está falando conosco por meio da sua palavra nessa noite? Para que essa virtude espiritual seja desenvolvida em nós, o choro pelo reconhecimento de quem somos, e a inquietação de ver o nosso próximo caminhando para o inferno, mas para nós não tem efeito nenhum. E Jesus está dizendo: precisa chorar por aqueles que perecem, precisa chorar por aqueles que estão caminhando para o inferno, precisa chorar por ver aquele que não quer ouvir o conselho de Deus, precisa se incomodar com aquele que não quer vir mais para a igreja, mas nós não estamos ligando, precisa chorar pelo seu parente que você vê que ele não está salvo e você não fala nada de Jesus, precisa se incomodar, precisa desenvolver a qualidade e a virtude espiritual do choro. Aleluia. Não, para de sorrir um pouco, para de se alegrar um pouco e começa a chorar, porque bem-aventurados são os que choram. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. É o choro, irmão, como virtude espiritual de Deus. O choro como qualidade de Deus que precisa estar em nós. E não em nós, mas uma ação por meio da nossa vida. Glória a Deus. Bem-aventurados refere-se a uma condição espiritual e uma atitude espiritual. Jesus vem na contramão com uma série de ensinos para desenvolver nos seus discípulos qualidades espirituais. É por isso que ele diz: bem-aventurados misericordiosos, precisa existir em você misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores. Nós lemos isso, passa batido, não. São qualidades espirituais que ele está dizendo precisa existir em vocês, precisa ser desenvolvida na igreja as virtudes espirituais, para nós não vivermos de aparência, conformados com o mundo. Precisamos chorar. Ei, meu irmão, talvez o que nós queremos ouvir é só motivos para rir, mas hoje Deus nos convida para chorar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E para concluir essa reflexão, a parte final do verso 4: vocês que choram serão consolados. Glória a Deus. Eu vou só chorar? Não. Você será consolado. E como virá essa consolação? Quando eu enxergo o meu estado pecaminoso, eu preciso desenvolver a inquietação por estar naquela situação e chorar no sentido de tentar caminhar onde Deus quer que eu esteja. E o que é que consola a vida de um pecador que entende seu estado humilhado diante de Deus, que olha para a sua vida e diz: Senhor, eu não posso estar em sua presença porque eu não sou nada. Aí vem o Espírito Santo e ministra aos nossos corações: o sangue de Jesus, teu Filho, te purifica de todo pecado. Eu começo a ser consolado. Eu estou chorando pelo meu estado, mas aí Paulo escreve aos Romanos capítulo 8 e diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu começo a ser consolado. Eu choro, mas eu sou consolado
pela presença do Espírito Santo. Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. Ele fala que todos nós gememos em nós mesmos, esperando a redenção do nosso corpo. Mas nós temos a esperança. Olha mais um motivo de consolo. Eu olho para as calamidades da minha vida e sou consolado pelas esperanças das promessas de Deus. Primeiro, eu sou consolado pela ação automática dos efeitos do sangue de Jesus. Eu choro porque eu reconheço, porque só chora quem entende quem Ele é. E Paulo fala no capítulo 7, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que em meu corpo habita o pecado. Só chora quem entende o seu estado diante de Deus, que precisa da sua ajuda. Glória a Deus. E para esses existe o sangue de Jesus, que é o consolo. É a graça de Jesus que é o consolo. O Espírito Santo que te levanta e diz para você: minha misericórdia que te mantém em pé, que é o consolo. É o Deus que te visita na madrugada e você chora e Ele enche a sua alma, que é o consolo. É você que está aí desesperado, sem saber o que fazer, e vem num culto como esse, de repente a alegria começa a invadir a sua alma. É o consolo de Deus que vai chegando. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. No presente tempo e na esperança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloque-se em pé, por gentileza. Deus maravilhoso. O profeta Isaías escreveu no seu capítulo 53, o verso 3, falando de Jesus. E ele disse assim: Ele será homem de dores e que sabe o que é padecer. O escritor Martin Lloyd Jones, fazendo uma análise do Sermão do Monte, ele diz que Jesus, ele olhando para Jesus, ele observa sempre em Jesus uma postura muito séria. E muitas vezes lágrimas foram vistas nos olhos de Jesus. Quando viu Lázaro, quando entrou em Jerusalém, todo mundo dizendo: bendito seja o Rei, folhas sendo lançadas no chão, aplausos, e Jesus lança: Jerusalém, Jerusalém que não entende o tempo da sua visitação. Jesus chorou. É para eu viver triste, irmão? Não é isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Todos nós queremos viver alegres, felizes com as nossas famílias. Não é esse choro que Jesus está dizendo, mas é a qualidade espiritual que precisa ser desenvolvida em nós. Glória a Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você está sentindo a presença de Deus aí? Glória a Deus. Louvado. A palavra de Deus, ela vem como água para nos limpar. Uma das simbologias da palavra de Deus é água. Porque sua mão está toda suja, mas você vai lá na água, começa a nos limpar. O que é que o adversário de nossas almas quer? Que nós vivamos dia após dia, sem chorar, sem se incomodar, sem olhar para si mesmo e falar: chega dessa vida, eu quero ser diferente. E aí, irmão, a igreja começa a incomodar o inferno.
E aí a igreja começa a desenvolver graça de Deus. E aí nós começamos a ter o quê? Força. E aí nós começamos a ter o que mais? Ousadia. E aí começa a queimar dentro de nós o quê? Ganhar almas para Jesus. Por causa das virtudes dele em nós. Eu quero orar pelos irmãos e por mim mesmo. Mas não para sorrirmos, mas para chorarmos. Para pedir que Deus, por meio da sua palavra, faça algo em nós que mude o nosso estado. Para que o Espírito Santo comece a chacoalhar-me. Para que Ele coloque dentro da nossa alma uma inquietação para sermos diferentes. Para a glória do nome dEle. É para a glória do nome dEle. Ele quer nos habilitar, irmãos, como o exército dEle. E nós precisamos dessas características para sairmos vencedores. Você que já reconheceu o seu estado, você que chora, você que entendeu que precisa de Deus e que também o seu próximo precisa dele. Eu quero orar com você, mas eu quero que você ore. Toda vez que nós ministramos uma palavra, ela precisa ter o quê? Uma resposta. E eu quero que você responda a esta mensagem. Para mim, não. Para Deus. Ore comigo, Senhor Deus. Deus Santo, amado. Nosso objetivo, ó Deus, é aprender por meio da sua palavra. Ah, meu Deus. O Senhor está chamando a sua igreja para chorar. Ah, meu Deus. O Senhor está nos convidando para chorar. É tempo de descermos em sua presença. É tempo de nos incomodarmos, ó Pai, com o nosso estilo de vida. E pedir ao Teu Espírito Santo que mude a nossa história. Ah, Senhor, é Deus da sua igreja entender o valor do choro. É tempo de nós entendermos, ó Pai, a necessidade de lamentar por quem somos. Ó Pai, pelo como o mundo está. Mas o que nos conforta, ó Deus, é que o Senhor disse que eles serão consolados. Nos levanta em sua presença, nos restaura em sua presença, que nós possamos ser crentes, ó Pai, convertidos e fortalecidos diante de Ti. Meu Deus, nos socorre.